Peço que você abra essa Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, né? Já estou na vibe de Romanos, capítulo 12. Estarei fazendo a exposição do versículo 9 até o versículo 13. O amor seja sem hipocrisia. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. A correria do dia a dia nos impõe inúmeros desafios. A gente, nessa sociedade acelerada, a gente está correndo muito o tempo todo para fazer um monte de coisa, a gente tem que se dedicar à família. Nós nos dedicamos aos estudos, aos negócios, ao trabalho, aos relacionamentos. Então, a gente fica com a agenda muito cheia. Geralmente, o pessoal que está produzindo, está em vida produtiva, tem a agenda muito cheia. A gente tem os nossos compromissos muito bem delimitados. Então, você vê aí uma correria do trânsito desenfreada, as pessoas correndo para lá e para cá, porque precisam chegar no horário, precisam cumprir o horário e precisam fazer com que essas metas sejam alcançadas. Isso faz que a gente gaste muita energia. A gente acaba gastando muita energia durante todo o dia e chega no final do dia a gente está esgotado. Em alguns momentos, no final do dia, a gente está esgotado, a gente está cansado, a gente chega em casa, senta no sofá, toma um banho e fala assim, hoje, para mim, foi uma correria total, eu estou cansado, eu preciso descansar. O que muitas pessoas fazem? Nesse sentimento de querer descansar, acabam gastando bastante tempo na internet, vendo redes sociais, gastando tempo também em grupos de conversa, em grupos de conversas virtuais, como o WhatsApp, por exemplo. E outros também ficam vendo filmes em plataformas de streaming. Filmes, séries, as pessoas também gastam bastante tempo com isso. Por que as pessoas gastam esse tempo? Porque elas querem descansar. Fala assim, então eu vou descansar assistindo lá o vídeo que eu quero assistir. Eu vou descansar assistindo a série que eu quero assistir, batendo papo que eu quero bater lá no WhatsApp com a pessoa que eu preciso conversar. Mas a gente percebe que ao invés das pessoas descansarem, fazendo esse tipo de atividade, elas ficam mais cansadas ainda. Porque essas atividades, que são atividades alienantes, acabam não agregando muito valor à nossa experiência de vida. Porque você perde um tempo ali vendo aquelas coisas e aquele tempo é perdido e você acaba não usando aquele tempo com qualidade. Esse movimento que a gente faz voluntariamente e involuntariamente, se a gente não tiver cuidado, pode gerar na gente um sentimento muito difícil, um sentimento muito nocivo, que é o sentimento da apatia. E essa apatia, ela pode transformar-se em uma apatia espiritual. Porque você está muito cansado, você se aliena, você busca fuga nesses tipos de conteúdo, e no final das contas, ao invés de você descansar, você está mais cansado ainda. E esse cansaço gera apatia, as pessoas ficam apáticas. As pessoas tornam-se apáticas nas coisas que você faz. As pessoas tornam-se apáticas nas suas tarefas. E essa apatia, se a gente não tiver cuidado, essa apatia, ela reflete diretamente na nossa vida espiritual. Porque todos nós corremos o risco de, em algum momento, vivermos um estado de apatia. A gente precisa estar muito atento a isso. A gente precisa estar muito ligado em relação a isso, porque esse cansaço pode provocar na gente essa apatia. Quantos cristãos hoje se encontram desmotivados e espiritualmente estagnados? É uma provocação que eu lanço para você. Quantos comparecem à igreja domingo após domingo apenas por hábito, como quem bate cartão, sem progresso real em sua caminhada com Deus? A apatia espiritual é algo real e é algo que precisa ser tratado. Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele chega aqui nessa divisão no capítulo 12, ele vai dizer lá do versículo 1 ao versículo 3, que a gente não pode se conformar com esse século.
que a nossa mente ela precisa ser aperfeiçoada, que a nossa mente precisa ser renovada para que nós possamos experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele fala, olha, um remédio para que a apatia não seja algo prevalente na tua vida é não se conforme, renove a tua mente, seja renovado para você experimentar a boa vontade de Deus. E ele explica como essa renovação é feita. Ele vai dizer do versículo 3º até o versículo 8º que essa renovação é feita através do desenvolvimento dos dons espirituais. Então ele começa a falar de renovação de mente e ele vai falar de dom. Ele vai dizer que nós precisamos ser desenvolvidos nos nossos dons. Por que a gente precisa ser desenvolvido nos nossos dons? Para que a nossa fé ela seja expressada de forma prática. Então a gente renova a nossa mente, a gente é iluminado pelo Espírito, a gente é transbordado da graça de Deus. Esse transbordamento gera em nós desenvolvimento de dons espirituais, e esse desenvolvimento de dons espirituais vai fazer com que a minha e a tua vida, que nós possamos exercer a nossa fé de forma prática. Então, esse trecho da Escritura que eu escolhi para poder conversar com você hoje, para poder expor, fala exatamente disso. Da prática da fé cristã. De que maneira eu e você podemos nos posicionar para que nós possamos ser aperfeiçoados por Deus, para que nós possamos ser moldados e para que os dons possam fluir na nossa vida. Então, diferentemente, em contraste com o pensamento da atualidade, em contraste com o pensamento que permeia hoje a sociedade, que é pautada no individualismo e no materialismo, por que as pessoas buscam bem-estar? Para a sua melhoria individual, para ela mesma, e esse bem-estar está muito ligado à ideia de aquisição de bens materiais. Então, eu estou bem quando eu estou com a minha autoestima boa, e a minha autoestima boa está relacionada a questões de ganho, a questões de você obter e de você comprar. Então, diferentemente disso, em contraste com todo esse pensamento, a identidade do servo de Cristo, ela é moldada por atitudes que manifestam a essência do Evangelho. Então, se você é servo de Cristo, se você está em busca de um desenvolvimento espiritual, a sua identidade ela será moldada por atitudes que manifestam a essência do Evangelho. E assim nós vamos vencer e nós vamos resistir a esse estado de apatia. Então, o meu objetivo nesta manhã é que possamos ser animados pela palavra de Deus para resistirmos e superarmos toda forma de apatia. Quando a apatia bater na nossa porta, quando o cansaço bater na nossa porta, quando a desolação bater no nosso coração, que nós tenhamos ferramentas necessárias para a gente poder resistir isso, vencer isso e viver uma vida vitoriosa com Deus. Porque nesse texto aqui nós encontramos alguns antídotos que farão a gente resistir a isso. Alguns antídotos que farão com que a nossa mente seja renovada, com que os dons espirituais fluam na nossa vida e com que a nossa fé seja exercida de forma prática. E o primeiro antídoto que a gente encontra aqui é o antídoto da afeição. Vamos ler, por favor, o versículo 9. Ele vai dizer assim: o amor seja sem hipocrisia. O que era o hipócrites? Né, aqui na palavra no grego original, o hipócrites. Ele era o ator que servia uma peça de teatro. Aquele camarada que vivia aquele drama, que encenava aquele drama, que vivia aquela situação ilusória e fazia com que a situação ilusória fosse vendida como verdade, ele era o Hipócrates, ele era chamado de Hipócrates. Era algo que simulava, era uma pessoa que simulava algo que não era real. Então ele está dizendo que o nosso amor, ele tem que ser um amor verdadeiro. Ele não pode ser um amor simulado. Ele não pode ser um amor somente falar. Eu chegar para dizer aqui, falar, eu te amo, eu amo você em Cristo Jesus. Esse amor precisa ser uma realidade na nossa vida. O amor seja sem hipocrisia. Era o ator que participava de um drama. Indica a ausência de máscara sem atuação teatral. Então, o nosso amor ele precisa ser sem máscara nenhuma. Olha o parâmetro que o Paulo está colocando para a gente. Para que a gente não viva em estado de apatia espiritual, nós precisamos ser afetivos, ser muito afetivos. Amar sem hipocrisia, sem máscara nenhuma. Ter um amor de forma real,
E de que forma esse amor é praticado? Odeiem o mal e apegue-se ao bem. Em algumas versões vai dizer, detestai o mal. É ter aversão completa ao mal. É você ver o mal e você ter repulsa do mal. É você olhar o mal e você não se aproximar do mal, pelo contrário, você se afastar do mal. Você identificar o mal e falar assim, ali é mal. Ali eu não vou. Porque se eu me envolver com aquilo ali, eu vou me contaminar. É você ter o detector do mal, você odiar o mal, você fala assim, não, o mal, a injustiça, eu não tolero. Eu não tolero injustiça. Eu não tolero enganação. Eu não tolero traição. É você odiar o mal. E apegar-se ao bem. Então, olha o que ele está dizendo. Você precisa odiar o mal, você precisa ter repulsa ao mal, mas você precisa apegar-se ao bem. No original, você precisa agir como se fosse uma cola. Sabe como uma super bond, uma tech bond que cola e não solta mais? A orientação é para que eu e você, a gente colhe do bem. Que o bem seja parte da nossa vida, seja parte da nossa existência. Que esse bem venha produzir algo valioso nas nossas relações. Então, esse amor, ele é vivido sem hipocrisia, esse amor, ele é vivido de maneira afetiva e de maneira correta, quando nós odiamos ao mal e nos apegamos ao bem. Para que a gente precisa fazer isso? Ele vai dizer aqui no versículo 10, amem uns aos outros com amor fraternal. O que é esse amor fraternal? É o amor que você sente pelo teu filho, é o amor que você sente pela tua esposa, pelo teu marido, é o amor que você sente pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus parentes mais próximos. Esse é o amor fraternal. E Paulo fala que eu e você, nós precisamos nos amar com um amor fraternal. Ele está dizendo que eu preciso amar você como eu amo a minha mãe. Ele está dizendo que eu preciso amar você como eu amo meu filho, como eu amo a minha filha. Por que ele está dizendo isso? Porque a partir do momento que eu amo a você e você me ama com esse nível de amor, nós nos dedicamos integralmente a este amor. Para que eu e você possamos nos dedicar integralmente a amar uns aos outros. Permita-me um exemplo. Imagina uma mãe que está com um filho com a febre alta. Ela levou no médico, medicou a criança foi medicada, a febre baixou um pouquinho, ela foi para casa, aí o médico fala assim, ó, chegou na emergência, não precisa ficar nem na emergência. Se chegar em casa, a febre aumentar de novo, dá o Tilenol, dá o remédio lá. Como que essa mãe fica a noite toda? Ela fica monitorando a criança, ela não relaxa. Ela monitora a criança, ela vai lá, bota a compressazinha na cabeça, cobre ela um pouquinho. De hora em hora ela acorda para medir a temperatura. Não é assim, mães, que vocês fazem? De hora em hora acorda, não dorme, não vai dormir. Não vai dormir, essa noite não vai dormir. Até se certificar que tudo está bem. Alguém pode dizer simplesmente, falar assim, mas essa mãe é uma mãe exagerada. Ela está exagerando nisso. Mas dentro do coração dela, ela está fazendo isso porque ela sabe que ela ama aquela criança incondicionalmente e aquela criança é um dos bens mais preciosos que ela possui. Por isso ela faz isso. Ela ama fraternalmente. O convite para mim e para você, para que nós possamos resistir toda forma de apatia espiritual, é que nós venhamos nos amar fraternalmente. Que a gente possa se amar. Que a gente possa se dedicar um ao outro. E ao se dedicar, nós aprendemos que essa dedicação leva-nos a fazer tudo que estiver ao nosso alcance para abençoar o outro. Como é que eu vou amar uma pessoa que não é do meu convívio? Como eu vou amar uma pessoa que é meu irmão em Cristo Jesus, mas não vive dentro da minha casa? Fazendo tudo o que for possível, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para poder abençoar uns aos outros. Aí a gente demonstra amor. Aí o nosso amor, ele é sem hipocrisia. O nosso amor é exercido de forma real. Porque a gente está fazendo tudo para se dedicar uns aos outros.
Aí ele vai continuar no versículo 10, no final, na parte B, ele vai dizer assim: quanto à honra, dei sempre preferência aos outros. Na sociedade de consumo que a gente vive, praticar esse ensinamento aqui é muito difícil. Porque a gente é ensinado a ser honrado. A gente quer ser honrado. A gente vive na geração das celebridades. As pessoas querem seguidores, curtidas e likes. As pessoas buscam isso. As pessoas querem notoriedade. Nós somos ensinados socialmente a termos notoriedade. Mas a palavra de Deus nos ensina nessa manhã que a afeição ela é desenvolvida no nosso coração e a gente pratica a nossa fé. A gente exerce a nossa fé de forma prática quando a gente honra e serve o próximo acima de qualquer interesse próprio. Quanto à honra, dei sempre preferência aos outros. Sabe o que isso significa? Eu não vou ganhar nada. Meu irmão precisa da minha ajuda. Às vezes ele vai prometer uma coisa para mim, ele não vai nem cumprir. Mas quando a gente não espera retorno, quando a gente não espera beneficiamento próprio, a gente honra e serve ao outro. Mesmo que não me traga nada, mesmo que eu fique no ostracismo, mesmo que eu não receba presente no final do ano de amigo oculto, que alguém vem aqui e me homenageie e me dê amigo oculto. E mesmo que eu não receba, talvez, nenhum muito obrigado. Mas a gente honra e serve ao outro. Porque a gente não serve o outro por causa de nós, mas por causa do amor de Cristo que permeia toda a nossa irmandade. Porque Cristo é o nosso maior exemplo de afeição. Ele é o nosso maior exemplo de amor, incondicional. Porque ele entregou a sua vida por nós. Integralmente e completamente. Então ele é o nosso parâmetro de amor. Ele não exige nada de mim e de você para poder nos salvar. Ele nos amou e ele nos salvou. E essa salvação gera fé no meu e no teu coração para nós podermos responder positivamente ao chamado evangelho. Eu e você não temos condição nenhuma de podermos produzir nada. Mas Jesus Cristo nos amou tanto, de forma tão incondicional, que ele resolveu olhar para mim e para a tua vida e falou assim: tá desgraçado, mas eu vou te salvar porque você é meu e eu te amo. Então a nossa identidade ela é moldada para que o evangelho se manifeste de forma plena na nossa vida, para que nós possamos manifestar a essência do evangelho com afeição. Mas nós encontramos um outro antídoto aqui também, no versículo 11. Segundo antídoto para que essa apatia espiritual passe bem longe de nós, para que nós não sejamos apáticos. Pelo contrário, a gente possa resistir e superar isso. Versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, o segundo antídoto que a gente encontra aqui é o entusiasmo. Então, você ama de maneira incondicional, ama de forma fraternal, e esse amor fraternal gera na nossa vida entusiasmo. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O pessoal que cozinha aí sabe, né? Como uma coisa está fervendo, o negócio está pegando fogo. Fervoroso é aquele caldeirão em ebulição. E quem está dizendo é o seguinte: eu e você, a gente precisa ser como um caldeirão em ebulição. Aquela panela quente mesmo que está pegando fogo, que está fervendo, que o negócio ali está quente, que o negócio está agitado. O que ele está dizendo é o seguinte: nós não podemos ser apáticos, a gente precisa ser agitado, a gente precisa ser motivado, a gente precisa ser incitado pelo Espírito Santo para poder produzir. Porque quem gera esse fervor espiritual na minha e na tua vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos toca. É o Espírito Santo que fala assim: olha só, eu vou te acender. Você vai ficar em brasas, mas eu vou te acender para que você possa me servir. Eu vou te acender para que você possa fazer a minha obra. Eu vou te acender para que você possa viver experiências maravilhosas comigo. Então, para nós vivermos experiências maravilhosas por Deus, a gente precisa estar aceso, a gente precisa estar fervoroso de espírito. Fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Por que a gente precisa estar pegando fogo?
né? O Dr. Miles Lloyd Jones dizia que a pregação é a lógica pegando fogo. Por que a lógica precisa pegar fogo? Por que a teologia precisa estar em chamas? Ele também dizia isso. Para que nós possamos ter qualidade em servir ao Senhor. Meu irmão, a gente só vai deixar de ser apático. A gente só vai deixar de ser estagnado quando a gente estiver incendiado na presença de Deus, transbordando da presença do Espírito Santo, servindo a Ele com excelência e eficácia. Aí a gente vai produzir, agregar algo que entregue valor para o reino de Deus. É o entusiasmo sendo vivido com intensidade e exaustão. O filósofo escocês David Hume, lá no século XVII, pai do empirismo moderno, empirismo é o seguinte, é a ideia que se algo não pode ser provado, ele não pode ser acreditado. O que o empirismo vai dizer? Que se você não consegue tocar a Deus, se você não consegue ter acesso material a Deus, logo, Deus não pode ser provado, então não pode ser acreditado. E essa ideia, ela é posta em prática em muitos pensamentos filosóficos hoje. Muitos pensamentos filosóficos refletem essa ideia, de que se você não tem contato direto com Deus, se você não pode ver Deus fisicamente, logo Deus não pode ser provado. O cara que sistematizou isso na modernidade foi esse filósofo chamado David Hume. Certa vez ele foi visto correndo às pressas pelas ruas de Edimburgo, na Escócia. Ele foi visto correndo às pressas, debaixo de muita chuva. Ele estava muito acelerado, muito desesperado. Aí alguém o reconheceu na rua e perguntou: senhor Hume, por que o senhor está tão apressado nessa chuva? Por que o senhor está correndo tanto? Aí ele falou assim: não, porque eu tenho um compromisso. Aí a pessoa perguntou: esse compromisso deve ser muito importante, porque o senhor está correndo desse jeito? Ele é um compromisso muito importante. Que compromisso é esse? Eu estou indo ver George Whitefield pregar. Para quem não sabe, George Whitefield foi um dos maiores pregadores do século XVII. E olha que ali a concorrência era braba, hein? Tinha John Wesley, tinha Jonathan Edwards, tinha John Gill, aquele que fez o hino Amazing Grace, Maravilhosa Graça. A concorrência ali era braba. Né? Era um homem entusiasmado, um homem que quando pregava, ele transmitia a verdade, as pessoas viam verdade nele, ele acreditava naquilo que ele estava falando. Certa vez tentaram vender os sermões de Whitefield, falaram assim: vamos imprimir e vender para a gente poder ajudar na obra missionária. Ele falou: eu até permito que vocês vendam, mas eu vou colocar uma condição. Aí perguntaram: qual é ele? Se vocês conseguirem reproduzir os trovões e os raios. Se vocês conseguirem reproduzir os trovões e os raios, vocês vendem. Ou seja, a pregação dele pegava fogo. Ele era um homem extremamente entusiasmado. Aí perguntaram: o cara espantado, mas o senhor está indo ver o Whitefield pregar? Ele estou indo ver o Whitefield pregar. É ele. A pessoa perguntou: mas certamente o senhor não crê no que o Whitefield prega? Ele disse: realmente, eu não creio, mas ele crê. Eu não acredito, mas ele acredita. Meu irmão, que o nosso entusiasmo seja tão grande, que o nosso entusiasmo seja tão transbordante de presença do Espírito Santo, que o descrente possa olhar para mim, para a tua vida e falar assim: eu vou dar atenção para esse cara, porque eu sei que esse cara crê. Eu vou olhar para ele pela fé dele, porque eu sei que ele tem fé. Eu vou olhar para a vida dele e vou perceber o que ele está falando, porque eu sei que ele está falando é verdadeiro, é real. Que a realidade que nós possamos transbordar, servir a Deus com fervor e entusiasmo. O chamado para mim e para você nessa manhã é que nós possamos servir a Deus com fervor e entusiasmo. Que o nosso serviço a Deus seja um serviço entusiasmado, não seja um serviço estagnado, não. Que o nosso momento de louvor a Deus seja um momento transbordando da presença do Espírito Santo. Afinal de contas, o Deus vive está entre nós, e quando o Deus vive está entre nós, milagres e maravilhas acontecem. Que eu e você possamos vir aqui em março, na segunda-feira, orar com saúde, e curas haverá neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura, as pessoas serão curadas em nome do Senhor Jesus, porque nós somos fervorosos do Espírito. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos no Deus vivo. Que o Deus vivo vai se manifestar na nossa presença. Que a presença de Deus vivo vai ser gloriosa entre nós. Que nós possamos ser transbordantes da graça de Deus. Servindo a Deus com fervor e entusiasmo. Isso redunda em coisas extraordinárias na nossa vida. Que ele fala assim, no 11:
Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Porque que eu e você precisamos ser fervorosos do espírito, para que nós possamos praticar as disciplinas espirituais que nos estimulem e nos motivem. Alegrar-se na esperança. Está triste, está com dificuldade, está passando por desespero? Alegre-se na esperança, porque o teu lugar está separado lá na glória. Jesus já separou um lugar para nós e a palavra dele é infalível. Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação. Vai passar. Seja ela qual for. Seja paciente na tribulação. E enquanto você estiver vivendo o processo, e depois do processo, persevere na oração. Porque a oração é o meio ordenado por Deus para prover e abençoar os seus filhos. Seja perseverante na oração. Assim nós seremos entusiasmados na presença de Deus. Porque eu tenho uma certeza. E essa certeza é: Jesus Cristo nos salvou. Jesus Cristo morreu por nós. E essa certeza, ela alicerça a nossa vida. Ela nos fortalece e ela nos entusiasma. Se você não tiver mais nada de valor que possa te motivar, lembre do Cristo crucificado. Lembre do Paráclito, do Consolador, do Espírito Santo, que ele vai te encher de fogo e de poder para você poder fazer a obra dele e servir ao Senhor com excelência. E assim a gente nunca vai ser apático, mas a gente vai ser produzente na obra de Deus. Então, essa identidade do servo de Cristo, ela é moldada e manifestada, e manifesta a essência do Evangelho quando nós nos comportamos com afeição, com entusiasmo, em terceiro lugar, com generosidade. Versículo 13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. É tanto participar das necessidades e sofrimentos dos outros, como repartir os nossos recursos com eles. Ajude a suprir as necessidades dos santos. É uma coisa muito simples. Teu irmão está passando por necessidade, o meu irmão está passando necessidade, eu tenho condições de ajudar, eu vou ajudar. É simples. Tiago vai dizer na sua epístola, se alguém passa por necessidade e você diz, vai em paz, isso não está fazendo sentido algum. Então, ajudar a suprir necessidades eu vivo num corpo extremamente complexo. Nós, pastores, não temos condições de sabermos de tudo. O irmão mais próximo sabe. Se o irmão mais próximo sabe, tem condições de poder ajudar, ajude. Porque essa ajuda, esse trabalho, ele implicará diretamente no nosso estímulo espiritual. Isso ajudará a gente poder resistir à apatia. Quando você ajuda. Porque quando você ajuda, Deus se aproxima. Quando a gente ajuda, isso gera intimidade nossa com Deus. Então a pessoa é beneficiada, mas a gente é beneficiado também. Porque a gente está tendo a nossa intimidade renovada e a nossa intimidade aproximada com Deus. Vou contar uma história para vocês aqui. Eu fui convidado para pregar uma igreja fora da cidade, fora daqui de Queimados. Fui convidado para pregar lá, um domingo à noite, preguei e tal, foi uma benção. No final, teve a resenhazinha, o café. Aí o pastor falou assim, toma aqui uma oferta. O pastor me deu uma oferta. Aí eu aceitei a oferta, peguei a oferta, botei no bolso, não olhei o valor e tal. Cheguei em casa, tirei do envelope, vi lá a oferta. R$150. O pastor me deu de oferta, R$150. Eu coloquei R$150 no bolso e fui trabalhar na segunda-feira. Naquele mês eu estava passando por desafios financeiros difíceis. A minha filha acabara de nascer, e você sabe quando a gente tem criança pequena em casa, recém-nascida, a gente gasta muito, não gasta? A gente gasta muito. Então estava passando por alguns desafios financeiros. E naquele mês as coisas estavam muito apertadas para mim. Ou seja, esses R$150 era o único dinheiro que eu tinha em espécie. Fui trabalhar,
almoçava na escola, só que lá na escola, naquele dia, excepcionalmente, não teve almoço. Aí o que eu fiz? Como o pessoal foi liberado mais cedo porque não teve almoço, eu não lembro o que aconteceu, não teve almoço, eu falei assim, vou almoçar num lugar diferente hoje, já que não tem almoço, vou almoçar num lugar diferente. Atravessei Queimados e vim parar onde? No restaurante da irmã do Bruno. Fui parar lá, falei, atravessei, que saí lá do Fanchen, atravessei Queimados, fui no restaurante da irmã do Bruno, almoçar lá. Aí quando eu cheguei para almoçar, chegou um amigo meu, que trabalha com obra missionária e com assistência social, aí chegou para almoçar também. Aí a gente começou a bater papo. Aí ele batendo papo comigo, falando de desafios, que ele faz um sopão, que naquele sopão, todas as quartas-feiras, as pessoas vão lá, se alimentam, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão passando fome, ele faz um sopão numa igreja aqui em Queimados. E eu falei, mas como é que você faz para você obter recursos? Ele não roda o comércio, o pessoal ajuda, alguém me dá uma oferta. Eu falei, tem algum político ajudando? Ele, político não ajuda em nada. Né? A obra é toda nossa. Aí ele falou assim, tá vendo aquela moça que está passando ali? Não, a moça estava passando do outro lado da rua. Moça bem vestida. E ela está desempregada. Ela come com a gente lá toda quarta-feira. E ela leva o potinho. Para quê? Para fazer a refeição dela do almoço e para levar para jantar. É menos uma refeição que ela gasta no dia. Gente, aquilo ali tocou meu coração. Eu falei assim, eu sei porque Deus me trouxe aqui hoje. Falei, meu irmão, toma aqui, R$150. Abri a carteira, R$150, toma aí. Vou abençoar a obra, toma aí, a oferta que eu recebi, toma aí, R$150. Eu sei que Deus me trouxe aqui. Toma aí. E fui embora. Fui trabalhar, tal. No decorrer da semana, aconteceu alguns desafios financeiros, e naquele mês eu estava precisando de R$10.000. Falei, estou precisando de R$10.000. Eu sabia que eu iria arrumar de uma forma ou de outra, mas eu falei, estou precisando de R$10.000. A minha esposa de licença maternidade, a criança devia ter 1 mês ou 2 meses de vida, o chefe da minha esposa liga para ela, o diretor lá da empresa que ela trabalha, liga para ela, oi, tudo bem? Como é que está você? Como é que estão as crianças? Etc, etc, etc. A gente está com saudade, tal. Ela, está tudo bem e tal, a gente está aqui com as crianças. Aquela conversa, né? Aí o chefe falou assim, eu estou te ligando também porque eu tenho um presente para você. Eu vou te dar um presente. A gente entendeu aqui que você prestou um bom trabalho, e a gente sabe que você está passando por desafios aí, porque a criança recém-nascida demanda muito custo, a gente vai dar um presente para você. Olha na tua conta que você vai ver lá o presente. Foi depositado na conta da minha esposa R$10.555. Deus, a nossa generosidade para Deus, aquilo que a gente faz para Deus, redunda em valor e bênção para a nossa vida. E isso nos anima, nos estimula a servir cada dia mais a Deus. Isso nos coloca de pé cada dia. Eu vou levantar, eu vou servir a Deus, eu vou ser fervoroso no Espírito, eu vou amar o meu irmão, porque eu sirvo ao Deus vivo. Nós servimos ao Deus que não nos desampara. Nós servimos ao Deus que provê todas as nossas necessidades. Então isso nos leva a cultivar a nossa generosidade para ter intimidade com Deus. Cultivar a nossa generosidade, para quê? Para que a nossa intimidade com Deus ela seja renovada. Para que a gente tenha mais intimidade com Deus. E ele finaliza dizendo, pratiquem a hospitalidade. Isso aqui a gente precisa fazer uma transposição cultural muito bem feita, por quê? Naquela época, no primeiro século, não havia hotel, as hospedarias eram horríveis. Você vê onde Jesus nasceu, né? As hospedarias eram horríveis. Os lugares de acolhimento também eram escassos. Alguns cristãos já estavam sendo perseguidos. Carta Romana, alguns cristãos já estavam sendo perseguidos. E eles precisavam sair do seu lugar de residência e ir para outros lugares. Então, as pessoas, dentro desse contexto, elas precisavam acolher as outras dentro de casa. Precisava haver aquele acolhimento. As pessoas precisavam ser hospitaleiras. Hoje, na realidade que a gente vive na nossa região do Rio de Janeiro, dificilmente a gente vai acolher uma pessoa dentro da nossa casa. Porque já existe uma estrutura de acolhimento.
Existem condições para que pessoas sejam acolhidas que não necessariamente estejam na nossa casa. Se acontecer excepcionalmente, a ordem é a gente acolher. Se acontecer excepcionalmente, a ordem é a gente abrigar. Mas no dia a dia, no cotidiano, isso não acontece com frequência. Isso acontece de forma excepcional. Então, como nós iremos praticar a hospitalidade? É o grande desafio. Como nós iremos praticar a hospitalidade? Nós não estamos fechados num gueto. As nossas portas estão abertas. Quem entrar nessa porta aqui, seja quem for, seja da orientação que for, da preferência que for, nós precisamos estar de braços abertos para poder acolher essas pessoas. Essas pessoas precisam ser acolhidas. Dispor-se a assistir e acolher até mesmo quem não compartilha da nossa fé, preparando-se adequadamente para isso. Ah, mas ele não é crente. Ele pertence a um grupo lá que eu nem gosto muito. Entrou dentro dessa porta aqui, ó, vai ser acolhido em nome do Senhor Jesus. O amor e o entusiasmo vai impactar. Vai ver generosidade, vai ver hospitalidade, porque o Deus porque o Deus vivo está no meio de nós. A cruz é o maior exemplo de generosidade que Jesus podia dar para a gente. É o maior exemplo de generosidade já praticada na história da humanidade. Quer ser generoso? Olha para Jesus. Então, eu creio, meus irmãos, que pela graça e misericórdia de Deus, se nós praticarmos esses comportamentos aqui, nós nunca seremos apáticos. Nós seremos vivos, transbordantes da presença do Senhor, para que o Senhor possa fazer a obra dele maravilhosa na nossa vida e na vida daquele que nos segue. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus.